Eu tinha 16 anos quando minha mãe escolheu entre me salvar e um compromisso com o cabeleireiro. A escolha dela não foi eu. Na volta de um churrasco de aniversário em Petrópolis, meu carro capotou na rodovia Washington Luiz. O médico disse que eu precisava de cirurgia de emergência em menos de 1 hora. Ou não passaria daquela noite. Minha mãe estava em um salão de beleza em Ipanema quando o hospital ligou. As palavras exatas dela foram: "Se ela não resistir, me avisem depois que eu terminar aqui. Não vou interromper minha hidratação por causa de drama. Meu nome é Juliana Fonseca e hoje tenho 27 anos. 18 dias depois, quando finalmente abri meus olhos naquele leito de hospital, a ficha médica aos pés da minha cama tinha sido silenciosamente alterada. O nome da minha mãe não constava mais como responsável legal. Havia outro nome ali. E esse nome mudou minha vida para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você já passou pela experiência de ver as pessoas que deveriam te amar virarem as costas no momento em que você mais precisou delas, deixe escrito nos comentários as palavras "Eu já passei por isso", porque eu sei que não estou sozinha. Aperte o botão de inscrição agora se você quer saber exatamente quem apareceu quando minha própria mãe decidiu me abandonar, porque essa história só fica mais intensa a partir daqui. Deixa eu te levar de volta ao começo de tudo. Eu cresci em um apartamento de 3 quartos no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, com vista para o Pão de Açúcar que minha mãe adorava mostrar para as amigas. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Foi um aneurisma cerebral. Numa terça-feira, ele estava me ajudando com a lição de casa de matemática. Na quinta-feira seguinte, já não estava mais aqui. Depois do enterro no cemitério São João Batista, a única pessoa que continuou aparecendo todo fim de semana foi o pai da minha mãe, Osvaldo Fonseca. Todo mundo no bairro conhecia ele como o ex-delegado que nunca realmente se aposentou. Ele só trocou a delegacia por uma cadeira de praia na Urca e uma varanda cheia de plantas. Ele aparecia todo sábado de manhã no seu Fusca azul 1982. Trazia pão de queijo quentinho da padaria do seu Mário e me deixava sentar no banco da frente enquanto contava histórias de quando prendia contrabandistas no porto. Para mim, ele não era vovô Osvaldo. Era simplesmente vovô, o único adulto que nunca faltou. Minha mãe, Verônica Fonseca, ficou de luto por mais ou menos 1 ano. Depois disso, ela conheceu Ricardo Tavares em um evento beneficente no Copacabana Palace. Ricardo era dono de 2 concessionárias de carros importados na Barra da Tijuca e dirigia uma BMW preta que sempre cheirava a couro novo e perfume caro. 2 anos depois, eles se casaram em uma cerimônia no Jardim Botânico que eu mal me lembro direito. 9 meses após o casamento, nasceu a Isabela. Loira, barulhenta e instantaneamente o centro do universo da minha mãe. De repente, o apartamento ganhou um quarto de bebê decorado por uma arquiteta famosa, uma babá que morava com a gente e um conjunto novo de regras que só se aplicavam a mim. Meu quarto foi transferido para o menor cômodo do apartamento, aquele que dava para o poço de ventilação, para que Isabela pudesse ficar com o quarto maior que tinha sacada. Minhas medalhas de natação que eu ganhei no clube desapareceram dentro de caixas no depósito do prédio. Minha mãe começou a me apresentar para as pessoas como minha filha mais velha, nunca pelo meu nome, como se eu fosse apenas um detalhe biográfico na vida dela. Quando fiz 14 anos, eu já era praticamente invisível dentro da minha própria casa. Ricardo pagava por tudo, mas nunca olhava na minha direção, a não ser que eu estivesse atrapalhando o caminho dele. Isabela ganhava roupa nova todo mês na Shopping Leblon. Eu usava o uniforme velho da escola municipal que nem era a minha escola. O único lugar onde eu ainda me sentia querida era no apartamento pequeno do vovô na Urca, a 20 minutos de ônibus descendo a Avenida Atlântica. Ele guardava minha bicicleta velha na área de serviço. Mantinha a geladeira sempre cheia de guaraná e brigadeiro. E nunca, nem uma única vez, perguntou por que eu passava todos os fins de semana na casa dele, em vez de ficar no meu próprio apartamento. O fim de semana do aniversário do vovô, quando eu tinha 16 anos, deveria ter sido diferente. Ele fez o churrasco anual dele,
3 mesas grandes embaixo das árvores no quintal da casa de uma prima dele em Petrópolis, picanha na brasa, vinagrete, farofa, cerveja gelada em isopores gigantes. Primos que eu não via há anos vieram de São Paulo e Belo Horizonte. Tinha música ao vivo, crianças correndo por todo lado, cheiro de carvão no ar. Eu usei o vestido azul claro que o vovô tinha me dado no mês anterior porque ele disse que combinava com meus olhos. Por algumas horas, quase parecia os velhos tempos, como se eu ainda pertencesse a algum lugar. Então eu ouvi minha mãe no telefone perto da mesa de sobremesas. Ela estava rindo, contando para alguém que ela e a Isabela tinham marcado um dia de salão de beleza na manhã seguinte. Hidratação, escova, unhas, o pacote completo. E depois disso, as 3 iam viajar para Angra dos Reis por uma semana inteira. Ela, Ricardo e Isabela. Somente elas 3. Meu nome foi mencionado uma vez. Ela disse que eu ia ficar em casa porque tinha prova na escola segunda-feira. O que era mentira, porque era recesso escolar. Fiquei parada ali segurando um prato com bolo de cenoura, sentindo ele esfriar nas minhas mãos. Falei para o vovô que estava com dor de cabeça e que precisava ir embora mais cedo. Ele tentou argumentar. Percebi que ele sabia que tinha algo errado, mas eu só queria sair dali. Ele me entregou as chaves do Corsa Prata 1997 que a gente tinha comprado junto com o dinheiro que juntei, dando aulas particulares de inglês. Dirige com cuidado, minha filha. Me manda uma mensagem quando chegar em casa. Eu prometi que mandaria. Já estava escurecendo quando peguei a rodovia Washington Luiz sentido Rio. Uma tempestade de verão chegou rápido, do jeito que sempre chega na serra. O céu ficou verde, chuva caindo tão forte que os limpadores do para-brisa não davam conta. O trânsito ficou lento, quase parando. Eu tinha o rádio ligado alto para me manter acordada, tocando aquele samba antigo que o vovô adorava. Os faróis dos outros carros viraram borrões de luz branca e vermelha. Eu não vi a carreta até ser tarde demais. O motorista perdeu o controle na curva, atravessou 3 faixas e bateu na lateral do meu carro a pelo menos 80 km por hora. Metal gritou. Vidro explodiu por todos os lados. O mundo virou de cabeça para baixo 2 vezes, o teto amassando antes de finalmente deslizar de lado e parar contra a proteção central da pista. Eu me lembro do cinto de segurança cortando meu ombro, do gosto de sangue na boca, do silêncio súbito depois da batida e então mais nada. Em algum lugar longe, sirenes começaram a se aproximar na minha direção. A emergência do Hospital Municipal Miguel Couto era puro caos. Médicos gritando códigos de urgência. Monitores apitando sem parar. Alguém continuava pedindo mais sangue tipo o negativo. Me levaram direto para a sala de trauma número 2. Cortaram minha roupa em segundos. Agulhas entraram nos 2 braços, tubos desceram pela minha garganta. Um cirurgião com o avental coberto de sangue se inclinou sobre mim e disse que minha bacia estava quebrada em vários lugares. Meu baço tinha rompido. Eu estava sangrando por dentro da cabeça e tinha menos de 1 hora antes que as coisas se tornassem irreversíveis. Eles precisavam de autorização dos pais para me levar imediatamente para o centro cirúrgico. Uma enfermeira com olhos gentis segurou meu celular, rolou até o contato da mãe e apertou o botão de videochamada. A ligação conectou no 3º toque. Eu ouvi barulho de secador de cabelo e conversas baixas de salão de beleza. O rosto da minha mãe apareceu na tela. Touca de plástico na cabeça. Química escorrendo pelos fios. Isabela estava deitada na cadeira ao lado dela, olhando o celular e comendo uma bala. Senhora Tavares, aqui é a enfermeira Campos do Miguel Couto. A enfermeira disse, virando a câmera para que minha mãe pudesse ver meu rosto coberto de sangue e o tubo respiratório. Sua filha sofreu um acidente gravíssimo. Ela tem lesões que ameaçam a vida dela e precisa de cirurgia imediata. Precisamos de autorização verbal agora, ou ela pode não sobreviver à próxima hora. Minha mãe tirou a touca e olhou para a tela com expressão irritada. Isabela tirou um fone de ouvido e se inclinou para olhar também. O médico entrou na frente da câmera. Senhora, estamos falando de múltiplas fraturas, hemorragia interna,
Possível inchaço cerebral. Temos que abri-la imediatamente. Minha mãe suspirou do jeito que as pessoas suspiram quando alguém pede para elas moverem o carro que está mal estacionado. Se ela não resistir, me avisem depois que eu terminar aqui. Ela disse, voz completamente monótona. Não vou dirigir até o centro agora para assinar papel nenhum. Estou no meio de uma hidratação que custou R$ 400. Isabela soltou uma risada curta e aguda, cobriu a boca, então tirou o print da tela com meu rosto machucado na maca. Mais tarde, eu descobriria a legenda que ela mandou no grupo de amigas dela. Finalmente, um pouco de paz. A mão da enfermeira tremeu segurando o telefone. Um médico atrás dela murmurou, meu Deus do céu. Outra pessoa sussurrou, grava isso. A enfermeira tentou de novo. Senhora, isso é exigência legal para menor de idade. Eu ouvi, minha mãe cortou. Liga para meu pai, Osvaldo Fonseca. Ele resolve. A gente pagou o dia inteiro aqui e eu vou aproveitar. Ela desligou a chamada. A equipe médica ficou olhando para a tela vazia. Um residente parecia prestes a jogar o celular na parede. Rolaram até o próximo contato de emergência, o vovô. O velho Fusca dele já estava na estrada quando o hospital conseguiu falar com ele. Ele estava sentado na varanda limpando o camarão para o almoço do dia seguinte. No segundo em que ouviu Juliana em estado crítico, ele largou tudo e acelerou pela Avenida Brasil, ainda usando as botas de borracha e o avental manchado de escamas de peixe. A chuva martelava no para-brisa. Raios iluminavam o céu. Ele fez o trajeto de 40 minutos em 23. Ele entrou pela porta da emergência encharcado da cabeça aos pés, a velha carteira de delegado de 30 anos atrás, ainda presa no cinto por hábito. A enfermeira-chefe olhou para o ex-delegado e acenou para ele passar direto. Ele assinou cada formulário de consentimento que empurraram na frente dele sem ler uma única linha, a mão tremendo tanto que a caneta arranhava o papel. Deixaram ele entrar na sala tempo suficiente para me ver. Tubos saindo de todo lugar. Rosto inchado além do reconhecimento. Ele se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou a mesma coisa que costumava dizer quando eu tinha pesadelos quando era pequena. Estou aqui, minha filha. Vovô está bem aqui. Então me levaram correndo para a cirurgia. Ele puxou uma cadeira de metal até a parede de vidro do lado de fora do centro cirúrgico e se sentou ali. Não se moveu pelas próximas 9 horas. Nem quando as enfermeiras ofereceram café. Nem quando a sala de espera esvaziou. Nem quando a tempestade derrubou a energia por 12 minutos e os geradores de emergência entraram em ação. Quando finalmente me levaram para a UTI logo antes do amanhecer, ele seguiu a maca, ainda segurando a mesma mão fria que tinha ficado inerte horas antes. Os próximos 18 dias se tornaram os mais longos da vida do vovô. A UTI cheirava a antisséptico e medo. As máquinas chiavam e apitavam num ritmo que nunca deixava ninguém esquecer o quão fina era a linha entre vida e morte. O vovô reivindicou a poltrona reclinável de vinil ao lado da minha cama e se recusou a sair. As enfermeiras tentaram mandá-lo para casa na primeira noite. Ele simplesmente mostrou a velha carteira de delegado na carteira dele e disse que não ia a lugar nenhum. Depois disso, ninguém mais discutiu. Ele dormia em blocos de 30 minutos, cabeça jogada para trás, boca aberta, botas ainda calçadas. Quando acordava, falava comigo sem parar, voz baixa para que os monitores não abafassem as palavras. Ele me contou sobre a noite em que nasci, como me segurou primeiro porque minha mãe estava exausta demais. Recontou a história do verão em que eu tinha 8 anos e pegamos um dourado de 5 quilos na pescaria em Cabo Frio. Como eu gritei até ele me deixar puxar a vara sozinha. Ele lia em voz alta do exemplar gasto de Grande Sertão Veredas, que guardava no porta-luvas, fazendo todas as vozes diferentes. Algumas noites ele só cantarolava aquela cantiga antiga que a própria mãe dele cantava quando ele era criança, a mesma que sempre me fazia dormir no sofá dele. Médicos entravam e saíam. Uma manhã, a neurologista disse que o inchaço no meu cérebro estava diminuindo. Outra tarde, o cirurgião ortopedista avisou que minha bacia talvez nunca cicatrizasse completamente reta.
O vovô escutava, fazia perguntas afiadas o suficiente para deixar os residentes nervosos. Então voltava imediatamente a segurar minha mão como se nada tivesse mudado. No 16º dia, os números finalmente começaram a melhorar. Minha pressão arterial estabilizou. As configurações do ventilador diminuíram. Uma enfermeira flagrou o vovô sorrindo pela primeira vez em 2 semanas. Naquela mesma tarde, enquanto ele se inclinava perto de mim sussurrando que os robalos estavam dando na praia e que a gente ia pescar assim que eu acordasse, um homem alto de terno azul marinho apareceu na porta de vidro. Dr. Mendes tinha trabalhado em casos com o vovô 25 anos atrás. Eles ainda jogavam dominó uma vez por mês no boteco da esquina. O vovô olhou para cima, viu a pasta na mão do Dr. Mendes e deu um aceno lento e silencioso. Nenhuma palavra foi necessária. Dr. Mendes saiu do hospital, entrou no Civic prata dele e dirigiu direto para o Flamengo. Ele conhecia o endereço de cor. Minha mãe e Isabela estavam no hall de entrada do prédio, cercadas por malas de grife. 2 malas cor-de-rosa combinando estavam perto da porta com etiquetas já presas para um cruzeiro de 7 noites saindo do Porto do Rio na manhã seguinte. Ricardo estava no andar de cima em uma ligação de trabalho. Isabela estava se filmando rodando em um vestido novo para o Instagram. Minha mãe estava conferindo os passaportes pela 3ª vez. A campainha tocou. Dr. Mendes se apresentou, entregou o envelope grosso e esperou enquanto minha mãe o rasgava para abrir. Dentro, havia 2 conjuntos de papéis. Petição de emergência para suspensão de poder familiar por negligência médica de menor de idade. E uma ação civil movida pelo hospital por despesas extraordinárias de salvamento de vida, mais danos morais e materiais. Ambos nomeavam Verônica Tavares, e porque Isabela tinha 14 anos e tinha participado ativamente da recusa, ela também. O rosto da minha mãe ficou branco embaixo do bronzeado artificial. Isabela parou de gravar no meio do giro. A senhora tem 72 horas para responder. Dr. Mendes disse, voz calma e profissional. Depois disso, o juiz já concordou com uma audiência de emergência. Minha mãe começou a gritar sobre advogados e erros, e como alguém se atrevia a questionar a maternidade dela. Isabela explodiu em lágrimas dramáticas, alegando que não quis dizer nada com as mensagens. Dr. Mendes simplesmente virou as costas e voltou para o carro. Dentro do apartamento, minha mãe deslizou pela parede, apertando os papéis, rímel escorrendo em rios pretos pelas bochechas. Isabela continuou gritando que isso ia arruinar as férias de primavera dela. Ricardo desceu as escadas, olhou os documentos e ficou pálido. De volta ao hospital, o vovô nunca mencionou a visita. Ele apenas continuou segurando minha mão, cantarolando aquela mesma cantiga antiga, esperando pelo dia em que meus olhos se abrissem. 2 dias depois, abri meus olhos pela primeira vez. Tudo doía. Minha boca tinha gosto de metal e plástico. As máquinas ainda apitavam, mas mais baixo agora. O primeiro rosto que vi foi o do vovô, barba por fazer, olhos vermelhos de cansaço, sorrindo tão largo que achei que as bochechas dele iam rasgar. Oi, minha filha. Ele sussurrou, voz quebrando. Bem-vinda de volta. Tentei falar. Nada saiu exceto um som rouco e fraco. Ele apertou o botão de chamada. Então levantou a prancheta aos pés da minha cama para que eu pudesse ler. Em letras grandes e pretas escritas com caneta permanente, estava escrito responsável legal Osvaldo Fonseca. Fiquei olhando até as palavras embaçarem. Lágrimas rolaram de lado para dentro das minhas orelhas. Ele as limpou com o polegar que ainda cheirava levemente a camarão e água salgada. Nas horas seguintes, entre enfermeiras checando sinais vitais e médicos brilhando lanternas nos meus olhos, ele me contou tudo. A videochamada, as palavras exatas da minha mãe, o print que Isabela tirou, os papéis servidos enquanto eu estava inconsciente. Ele não suavizou nada. Nunca suavizou. Chorei de novo, mais forte dessa vez. Não de dor física, mas de um alívio tão profundo que parecia afogamento ao contrário. 3 semanas depois, me liberaram para ir para casa. Não para o Flamengo, mas para o apartamento pequeno do vovô na Urca, 15 minutos ao sul da cidade.
O ar salgado atingiu meus pulmões no segundo em que ele me carregou pela porta. Meu quarto novo costumava ser o depósito de equipamento de pesca dele. Ele tinha pintado as paredes de azul claro e pendurado o mesmo móbile de conchas que fizemos juntos quando eu tinha 9 anos. Da janela, eu conseguia ver a praia da Urca e o Pão de Açúcar ao longe. A fisioterapia começou na segunda-feira seguinte. Aprendi a sentar, depois ficar em pé, depois arrastar atrás de um andador, enquanto o vovô me segurava como se eu tivesse 2 anos de novo. Ele cozinhava bobó de camarão toda noite porque era macio o suficiente para minha mandíbula que estava com fios metálicos. A gente assistia ao pôr do sol da varanda, o braço dele em volta dos meus ombros, nenhum de nós precisando preencher o silêncio. Uma tarde, meu celular vibrou no balcão da cozinha. A tela mostrava mãe. Fiquei olhando por 10 toques completos. O vovô observou da porta, sem dizer nada. Apertei recusar, coloquei o telefone de cara para baixo e voltei para a varanda. Essa foi a única vez que ela tentou. Do outro lado da cidade, Ricardo pediu o divórcio na mesma semana. A empresa dele tinha acabado de conseguir um contrato enorme com a Petrobras. A última coisa que ele precisava era manchetes sobre abandono de menor ligadas ao nome dele. Ele saiu do apartamento do Flamengo antes da tinta secar no papel, levando apenas as roupas e os tacos de golfe. Isabela surtou nas redes sociais por uns 3 dias. Então ficou em silêncio total quando as universidades começaram a cancelar ofertas de bolsa de estudo. O vovô nunca tocou no assunto a não ser que eu perguntasse. Quando perguntei, ele respondia direto. Elas fizeram a escolha delas, Ju. Agora a gente faz a nossa. Algumas noites a dor me acordava gritando. Ele entrava arrastando os pés usando a velha camiseta da academia de polícia. Sentava na beirada da cama e segurava minha mão até os remédios fazerem efeito. Outras noites eu acordava com o som dele rezando em voz alta na sala, voz áspera, pedindo a Deus para lhe dar anos suficientes para me ver inteira de novo. Quando os pontos saíram e os gessos viraram órteses, eu conseguia caminhar o comprimento da orla da praia sem parar. O vovô comprou 2 varas de pesca e um balde de camarão de isca. Sentamos no pier onde a água fica verde escura, linhas na água sem pescar muito, mas sem se importar. O sol queimou o último cheiro de hospital da minha pele. Olhei para o horizonte uma noite, vento chicoteando meu cabelo no rosto, e percebi que não estava mais esperando por nada. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhuma segunda chance que eu nunca quis dar. O mar simplesmente continuava se movendo, igual sempre. Alguns meses depois, chegou o dia da audiência preliminar. O fórum da central cheirava a madeira velha e cera de chão. Entrei de muletas, vovô de um lado, doutor Mendes do outro. Minha mãe sentou na mesa dos réus em um terno azul marinho, 2 tamanhos grande demais agora. Olhos inchados, sem maquiagem. Isabela estava caída ao lado dela em um blazer de escola particular, olhando para o chão. A juíza era uma mulher de cabelos grisalhos e paciência zero. Ela ajustou os óculos e disse ao escrivão para reproduzir a gravação. A videochamada tocou na tela grande. Meu corpo quebrado na maca. O barulho do salão de beleza ao fundo. A voz da minha mãe fria e clara. Se ela não resistir, me avisem depois que eu terminar aqui. A risada de Isabela. O print do meu rosto ensanguentado com a legenda por baixo. O tribunal ficou em silêncio mortal. Um jurado no fundo realmente ofegou. Doutor Mendes colocou os registros telefônicos no banco. Isabela tinha encaminhado a foto para 7 grupos diferentes de amigas em 4 minutos. Uma mensagem dizia uma pessoa a menos roubando meu cruzeiro. A caneta da juíza parou de se mover. Ela olhou para minha mãe por um momento longo e duro. Senhora Tavares, ela disse, voz como gelo. Em 23 anos neste tribunal, nunca ouvi uma mãe falar assim sobre a própria filha, enquanto essa filha lutava pela vida. A guarda temporária completa é imediatamente transferida para Oswaldo Fonseca, com efeito a partir de hoje. Nos vemos de volta aqui para a audiência permanente. Ela bateu o martelo tão forte que o som ecoou no mármore. 3 dias depois, minha mãe foi demitida do emprego dela no Banco do Brasil.
Verificações de antecedentes são obrigatórias para qualquer pessoa lidando com fundos federais. Negligência médica de menor de idade é desqualificação automática. Segurança a escoltou para fora com uma caixa de papelão. A bolsa de estudos integral de Isabela para a PUC foi revogada na mesma semana. O Conselho de Admissões citou conduta incompatível com os valores da instituição. De repente, a escola particular que antes a adorava começou a sussurrar pelas costas dela. Em um mês, o apartamento do Flamengo entrou em execução de hipoteca. O nome de Ricardo já tinha saído da escritura. Ele tinha assinado tudo para proteger os bens dele. Mãe e filha se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Madureira, daqueles com pintura descascando e elevador quebrado. Isabela perdeu o carro. Minha mãe arrumou um emprego noturno repondo prateleiras no supermercado para cobrir o aluguel. Enquanto isso, comecei terapia de verdade. 2 vezes por semana, uma van me buscava para reabilitação física ambulatorial no hospital. Aprendi como subir escadas de novo, como equilibrar numa bola de pilates, como confiar nas minhas próprias pernas. O vovô me levava toda vez. Esperava no saguão lendo as mesmas 3 revistas de pesca até eu sair suando e tremendo. Às quintas-feiras, via uma psicóloga chamada Doutora Ferreira. Sentávamos em uma sala pequena que cheirava a lavanda e conversávamos sobre pesadelos, sobre raiva, sobre o dia em que percebi que nunca mais queria ouvir a voz da minha mãe novamente. O vovô esperava na caminhonete, janelas abertas, estação de rádio sertaneja baixinha, nunca reclamando do calor. Algumas tardes, quando a dor nos meus quadris ficava alta demais, eu sentava no deck dos fundos e jogava pedaços de pão para as gaivotas. O vovô se juntava a mim com 2 copos de suco de caju e a gente assistia a maré baixar. Ele nunca tentou consertar minha raiva. Só me deixou sentir ela. No fim do verão, consegui trocar as muletas por uma bengala. Depois a bengala por nada. Ainda mancava de leve. Mas o médico disse que a maior parte ia sumir antes de eu fazer 18 anos. Uma noite, consegui caminhar até o fim do pier da Urca e voltar sem parar. O vovô me encontrou no meio do caminho carregando um cobertor e uma lanterna, mesmo que o sol ainda não tivesse se posto. Sentamos na areia, sapatos fora, deixando as ondas lamberem nossos pés. Encostei minha cabeça no ombro dele. Obrigada por ficar, eu disse. Ele beijou o topo da minha cabeça. Não tem outro lugar onde eu preferiria estar, minha filha. 7 meses depois do acidente, chegou o dia do julgamento final. Entrei no tribunal sem muletas, sem bengala, sem mancar. A cicatriz na minha testa ainda estava rosa, mas minha cabeça estava erguida. O vovô sentou bem atrás de mim no terno de domingo dele, o mesmo que usou no funeral do meu pai. Minha mãe parecia menor do que eu lembrava, cabelo preso apertado, segurando um lenço de papel que nunca usou. Isabela olhava direto para frente, braços cruzados tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Dr. Mendes me chamou para depor primeiro. Jurei e sentei, e olhei a juíza nos olhos. Conte ao tribunal como foi, ele disse. Saber que sua mãe se recusou a vir enquanto você estava morrendo. Respirei fundo. A sala esperou. Parecia que o último pedaço de mim que ainda acreditava que eu importava simplesmente morreu naquela maca. Eu disse. Minha voz não tremeu. Aprendi em uma frase que eu era descartável. E a pessoa que disse isso foi a mesma mulher que costumava ler histórias para mim antes de dormir. Contei a ele sobre acordar com o nome do vovô na linha de responsável. Sobre a única chamada perdida que nunca retornei. Sobre cada noite em que adormeci ouvindo o mar, em vez de me perguntar por que eu não era suficiente. O advogado da minha mãe tentou pintá-la como estressada, sobrecarregada, vítima das circunstâncias. Ele mencionou a demissão dela, a execução da hipoteca, o divórcio. Não olhei para ela nem uma vez. Quando ele terminou, a juíza perguntou se eu tinha mais alguma coisa a dizer. Sim, meritíssima, respondi. Não quero o dinheiro dela. Não quero as desculpas dela. Só quero que isso acabe. Eu já tenho uma família. A juíza não precisou de muito tempo. Voltou 20 minutos depois.
Destituição permanente do poder familiar para Verônica Tavares com efeito imediato. Sentença cível em favor da autora e do hospital. R$ 480 mil. A propriedade do Flamengo será vendida em leilão para satisfazer a dívida. Senhor Oswaldo Fonseca é concedida a adoção legal completa. Este caso está encerrado. O martelo bateu como um tiro de largada. Do lado de fora, no corredor, repórteres gritaram perguntas. Ignorei todos. Peguei o braço do vovô e caminhei para a luz do sol de outubro. 3 semanas depois, o banco colocou cadeado no apartamento grande. Um caminhão de mudança veio buscar o pouco que minha mãe e Isabela decidiram guardar. Carregaram caixas num sedã velho e dirigiram para o norte pela rodovia Presidente Dutra, indo para algum lugar mais barato, algum lugar onde ninguém conhecia os nomes delas. Nunca perguntei para onde. Naquele mesmo mês, os papéis de adoção chegaram pelo correio. Assinei Juliana Fonseca pela primeira vez e chorei mais forte do que no dia em que acordei do coma. O vovô emoldurou o certificado e pendurou acima da lareira, bem ao lado da foto antiga de farda do meu pai. Comecei meu último ano do ensino médio numa escola alternativa a 10 minutos da Urca. Turmas pequenas, professores que realmente se importavam, ninguém que conhecesse a história a menos que eu contasse. Fiz a lista de honra todo bimestre e fui aceita por decisão antecipada na UFRJ. Perto o suficiente para voltar para casa toda noite se eu quisesse. O dia da formatura chegou quente e ventando. Usei o capelo e beca azul claro, mesma cor das paredes do quarto que o vovô pintou para mim. Quando chamaram meu nome, a turma inteira se levantou e aplaudiu porque naquela altura, todo mundo já sabia quem tinha me carregado até ali. O vovô esperou no pé da escada com o uniforme de gala, medalhas polidas, olhos brilhando. Corri até ele, joguei meus braços em volta do pescoço dele e deixei ele me levantar do chão como se eu ainda não pesasse nada. Mas a história não termina aqui. Na verdade, foi só o começo de algo que eu nunca imaginei. 2 meses depois da formatura, enquanto eu me preparava para começar a faculdade de psicologia, recebi uma ligação inesperada. Era de uma produtora de um programa de televisão local. Eles tinham ouvido falar da minha história através dos registros públicos do tribunal e queriam saber se eu toparia contar minha experiência num episódio sobre superação. Meu primeiro instinto foi recusar. A ferida ainda estava muito fresca, muito exposta. Mas o vovô sentou comigo na varanda naquela noite, 2 copos de suco de maracujá nas mãos, e disse algo que mudou minha perspectiva. Minha filha, sua história não é só sua. É de toda menina que já se sentiu invisível na própria casa. Se você tiver coragem de contar, pode ser que alguém lá fora encontre coragem para pedir ajuda. 3 semanas depois, estava sentada num estúdio no centro do Rio. Luzes quentes no rosto, câmeras apontadas para mim. Contei tudo. O acidente, a recusa, o abandono, a adoção. Quando o episódio foi ao ar numa quinta-feira à noite, meu telefone explodiu. Mensagens chegavam de todo o Brasil. Meninas contando que também eram invisíveis em casa. Mulheres adultas dizendo que nunca tinham tido coragem de cortar laços com pais tóxicos até me ouvirem. Avós escrevendo que minha história as encorajou a lutar pela guarda dos netos. Professores perguntando se eu daria palestras em escolas. Assistentes sociais querendo saber se eu me voluntariaria em abrigos. Foi avassalador, mas também foi libertador. Percebi que minha dor tinha propósito. Uma advogada chamada doutora Patrícia Moura me contatou 2 semanas depois. Ela era especialista em direito de família e tinha visto o programa. Queria saber se eu toparia me juntar a uma organização sem fins lucrativos que ela estava montando para ajudar menores em situações de negligência familiar a conseguir representação legal gratuita. Você entende o sistema por dentro, Juliana, ela disse. Você sabe como é sentir que ninguém vai lutar por você. A gente precisa de pessoas como você. Aceitei na hora. Comecei a faculdade naquele semestre, mas também comecei a trabalhar meio período no escritório da doutora Patrícia. Meu trabalho era simples no começo. Atender telefonemas, arquivar documentos, acompanhar assistentes sociais em visitas domiciliares. Mas com o tempo,
Comecei a sentar em reuniões com adolescentes que estavam passando pelo que passei. Olhava nos olhos deles e via meu próprio reflexo de 2 anos atrás. E quando eu dizia, eu entendo, eu realmente entendia. A organização cresceu rápido. Em 6 meses, tínhamos ajudado 43 menores a conseguir guardas alternativas. Em 1 ano, esse número triplicou. Eu me formei em psicologia 4 anos depois no topo da turma. Minha tese foi sobre trauma de abandono parental e reconstrução de identidade através de vínculos substitutos. Usei minha própria história como estudo de caso. O vovô estava na primeira fila da formatura de novo, dessa vez com 81 anos, ainda usando o mesmo uniforme de gala, ainda com os olhos marejados. Eu subi no palco, peguei meu diploma e, quando olhei para ele na plateia, acenei. Ele acenou de volta e eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele sem vergonha nenhuma. Abri meu próprio consultório de psicologia no ano seguinte, especializado em adolescentes e crianças passando por rupturas familiares. Meu escritório ficava num prédio antigo reformado em Botafogo, com vista para a Bahia. Na parede atrás da minha mesa, emoldurei 3 coisas. A foto do vovô me carregando no colo no dia da alta hospitalar. O certificado de adoção. E uma frase que mandei caligrafia em letra bonita. Família é quem fica quando seu sangue vira gelo. Atendi meu primeiro paciente numa terça-feira de março. Era um menino de 14 anos chamado Rafael, cujo pai tinha desaparecido e cuja mãe passou mais tempo no cassino do que em casa. Ele estava morando com a tia, mas a guarda ainda não era oficial. Ele entrou no consultório com os ombros caídos, olhos no chão, exatamente como eu costumava andar. Sentamos. Ofereci água. Ele recusou. Então disse algo que nunca esqueci. Você é aquela menina do acidente, né? Vi você na TV. Pisquei. Surpresa. Sou sim. Ele finalmente me olhou nos olhos. Então você sabe que não é frescura. Meu peito apertou. Eu sei. Ele soltou o ar que estava segurando. Ok. Então eu posso confiar em você. E confiou. Nos meses seguintes, ajudei Rafael a processar o abandono dele. Trabalhei com a doutora Patrícia para garantir que a tia dele conseguisse a guarda permanente. Testemunhei ele passar de um garoto quebrado para um jovem que voltou a sorrir. No dia em que a guarda foi oficializada, ele me deu um abraço apertado na saída do fórum e sussurrou: Obrigado por não desistir de mim. Nunca vou esquecer aquelas palavras. Porque ninguém tinha desistido de mim também. E eu prometi a mim mesma que passaria o resto da vida garantindo que outras crianças tivessem o mesmo. Os anos passaram. Atendi centenas de pacientes. Crianças, adolescentes, até adultos ainda carregando feridas de infâncias negligenciadas. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo ponto em comum. Alguém que deveria ter amado escolheu não amar. E todos estavam tentando descobrir como viver com isso. Comecei a dar palestras em escolas, universidades, conferências de assistentes sociais. Falava sobre sinais de negligência emocional. Como identificar crianças em risco. A importância de adultos que não são pais, mas que escolhem ficar. Toda palestra que dava, mencionava o vovô. Porque sem ele, eu não estaria ali. Simples assim. Num sábado de junho, 5 anos depois do acidente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Alô? Silêncio do outro lado. Então, uma voz que não ouvia há anos. Juliana? Meu corpo inteiro congelou. Era minha mãe. Minha primeira reação foi desligar. Mas a curiosidade me segurou. O que você quer? Minha voz saiu mais fria que gelo. Eu só queria saber como você está. Respirei fundo, segurando o telefone com força. Agora você quer saber? Depois de 5 anos? Outro silêncio. Eu vi você na TV. Ela continuou, voz fraca. Vi as reportagens, o trabalho que você está fazendo. Eu só queria dizer que estou orgulhosa. Algo dentro de mim estilhaçou. Mas não de dor, de raiva pura. Orgulhosa? Repeti, rindo sem humor. Você está orgulhosa? Você não tem direito de estar orgulhosa. Você não plantou nada em mim. Quem plantou foi o vovô. Ele que colheu.
Você só abandonou. Escutei ela começar a chorar do outro lado. Eu sei. Eu sei que estraguei tudo. Eu não estava bem naquela época. Ricardo, o dinheiro, a pressão. Parei ela. Não. Não faz isso. Não bota a culpa em circunstância. Você fez uma escolha. E essa escolha me disse exatamente o quanto eu valia para você. Mais silêncio. Então ela perguntou, voz quebrando. Você acha que um dia pode me perdoar? A pergunta ficou suspensa no ar. Olhei pela janela do meu consultório. Vi a Baía de Guanabara brilhando sob o sol. Vi veleiros deslizando pela água. Vi vida acontecendo. Não sei, respondi honestamente. Talvez um dia eu chegue num lugar onde perdoar te liberte. Mas esse dia não é hoje. E mesmo se chegar, perdão não significa reconciliação. Entende? Você pode viver sua vida. Eu vou viver a minha. Mas essas vidas não vão se cruzar de novo. Ela soluçou. Tudo bem. Eu entendo. Espero que você seja feliz, Juliana. De verdade. Desliguei sem responder. Fiquei sentada ali por meia hora, só olhando para o telefone na minha mão. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti fechamento. Contei para o vovô naquela noite durante o jantar. Ele ouviu em silêncio, comendo bobó de camarão. E quando terminei, só disse: Como você se sentiu? Livre, respondi. E era verdade. Mas 2 meses depois, algo aconteceu que me testou de um jeito que não esperava. Isabela apareceu. Literalmente apareceu na porta do meu consultório numa quinta-feira chuvosa. Ela estava diferente. Mais magra, cabelo mais escuro, sem maquiagem, roupas simples. Não parecia mais a menina mimada que eu lembrava. Parecia cansada. Minha secretária tocou o interfone. Juliana, tem uma moça aqui dizendo que é sua irmã. Quer que eu mande embora? Meu estômago revirou. Não, pode deixar ela entrar. Isabela entrou devagar, como se estivesse invadindo um território proibido. Ficou perto da porta. Oi, Ju. Não respondi. Só apontei para a cadeira na frente da mesa. Ela se sentou. Olhava para as próprias mãos. Sei que não tenho direito de estar aqui, começou. Sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo. Mas preciso dizer uma coisa. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Passei os últimos 5 anos vivendo com o que fiz. Com aquele print. Com aquela legenda. Juliana, eu tinha 14 anos e era uma idiota egoísta e cruel. Mas isso não é desculpa. Nada é desculpa. Eu olhava para você deitada naquela maca, morrendo, e ri. E tirei foto. Que tipo de pessoa faz isso? Ela limpou os olhos com as costas da mão. A mãe me cortou da vida dela. Continuou. Depois que perdemos tudo, depois que nos mudamos, ela começou a me culpar. Dizia que se eu não tivesse tirado aquela foto, se não tivesse rido, talvez as coisas fossem diferentes. Como se ela não tivesse sido a adulta que recusou assinar a autorização. Nos últimos 2 anos não nos falamos. Moro sozinha em Duque de Caxias. Trabalho como atendente em farmácia. Terminei o ensino médio por EJA. Não tenho amigos. Não tenho família. Tenho terapia 2 vezes por semana tentando entender como me tornei aquela pessoa. Ela finalmente me olhou. Não vim aqui pedir perdão. Não acho que mereço. Só vim dizer que sinto muito. De verdade. E que ver você ajudando crianças agora, depois de tudo que a gente fez com você, me faz ter esperança de que talvez pessoas possam mudar, mesmo quando não merecem segunda chance. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Vi algo nos olhos dela que não via antes. Remorso real. Não a tristeza performática que ela mostrava no tribunal, mas algo genuíno. Respirei fundo. Isabela, você tinha 14 anos. Eu não te responsabilizo da mesma forma que responsabilizo nossa mãe. Ela era a adulta. Ela que deveria ter te ensinado empatia, compaixão. Ela que falhou. Mas isso não apaga o que você fez. Eu sei. E não apaga. Carreguei isso todo dia desde então. Acenei devagar. Aprecio você vir aqui. Aprecio o pedido de desculpas. Mas não estou pronta para ter você na minha vida. Talvez nunca esteja. E você precisa aceitar isso. Ela assentiu, limpando mais lágrimas. Eu aceito.
Só queria que você soubesse que sinto muito e que estou tentando ser melhor. Ela se levantou, virou para sair, então parou na porta. Ah, e Juliana? Olhei para ela. Aquele vovô, o Osvaldo, ele é incrível. Você teve muita sorte. Senti minha garganta apertar. Eu sei. Ela saiu. Nunca mais voltou. Mas ver ela assim, quebrada, mas tentando se reconstruir, me fez perceber algo. Dói menos quando você para de esperar que as pessoas que te machucaram se tornem quem você precisava que fossem. Você só aceita quem elas são e segue em frente. E foi o que fiz. Minha vida continuou. O consultório cresceu. Contratei 2 psicólogos para ajudar com a demanda. Continuei dando palestras. Publiquei um livro sobre trauma familiar aos 25 anos que virou referência em cursos de psicologia. Dei entrevistas em programas nacionais. Usei cada plataforma que tive para falar sobre negligência emocional, sobre a importância de adultos presentes, sobre como família é construída e não apenas herdada. E em cada entrevista, em cada palestra, em cada página do meu livro, eu mencionava ele. Osvaldo Fonseca. O homem que não precisava me salvar, mas escolheu salvar mesmo assim. O vovô completou 85 anos num domingo ensolarado de novembro. Fiz uma festa surpresa na casa dele. Convidei todos os ex-colegas da polícia que ainda estavam vivos, seus parceiros de dominó, os vizinhos, meus colegas de trabalho, pacientes antigos que viraram amigos. A varanda estava cheia de gente, churrasco na brasa, cerveja gelada, bolo de chocolate que ele adorava. Quando ele viu todo mundo ali, os olhos encheram de lágrimas. Ele me puxou para um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido. Você não precisava fazer isso, minha filha. Sussurrei de volta. Você não precisava me salvar, vovô. Mas salvou. Então, hoje a gente celebra você. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver aquele homem cercado de amor, de respeito, de admiração. Ele merecia cada segundo daquilo. Mas 6 meses depois, tudo mudou. Era uma terça-feira comum. Eu estava no consultório entre sessões quando meu celular tocou. Era o vizinho do vovô, seu Manuel. Juliana, você precisa vir rápido. Seu avô caiu em casa. A ambulância já está vindo. Meu mundo parou. Larguei tudo e corri. O trânsito do Rio parecia conspirar contra mim. Cada sinal vermelho era uma eternidade. Cada lombada, uma tortura. Cheguei ao apartamento da Urca ao mesmo tempo que a ambulância. O vovô estava no chão da cozinha, consciente, mas pálido, segurando o peito. AVC, disseram os paramédicos. Precisa ir agora. Subi na ambulância com ele. Segurei a mão dele o caminho todo. Ele apertou minha mão de volta, mais fraco que o normal, e tentou sorrir. Tá tudo bem, minha filha. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. No hospital, descobrimos que tinha sido um AVC isquêmico moderado. Ele sobreviveu graças a Deus, mas a recuperação seria longa. Parte do lado direito ficou comprometida. Precisaria de fisioterapia intensa. Talvez nunca recuperasse 100% da mobilidade. E pela primeira vez na vida, vi meu vovô, aquele homem que sempre foi minha rocha, vulnerável, frágil, humano. Os papéis se inverteram. Agora era eu quem ficava ao lado da cama dele no hospital. Eu quem segurava a mão dele durante os exames. Eu quem falava com os médicos, assinava os formulários, tomava as decisões. E fiz tudo isso com o mesmo amor inabalável que ele me deu quando eu precisei. Ele ficou internado 2 semanas. Quando recebeu alta, levei ele para minha casa. Eu tinha comprado um apartamento em Copacabana 2 anos antes, espaçoso, com 2 quartos. Transformei o quarto de hóspedes no quarto dele. Pintei as paredes de azul claro, a cor favorita dele. Coloquei fotos nossas nas paredes. A fisioterapia começou na segunda-feira seguinte. Eu o levava 3 vezes por semana. Sentava na sala de espera lendo os mesmos artigos de psicologia, enquanto ele suava e lutava para recuperar os movimentos. Cozinhava suas refeições favoritas toda noite. Bobó de camarão, feijoada, moqueca capixaba. Assistíamos o pôr do sol da varanda juntos,
meu braço em volta dos ombros dele agora. Algumas noites ele acordava frustrado, chorando porque não conseguia segurar a colher direito ou abotoar a própria camisa. Eu entrava no quarto, sentava na beirada da cama, exatamente como ele fez por mim tantas vezes, e segurava a mão dele até ele se acalmar. Ele olhava para mim com olhos cansados e dizia: "Desculpa por ser um peso agora, Ju." E eu respondia sempre a mesma coisa: "Vovô, você carregou meu peso quando eu não conseguia nem respirar sozinha. Agora é minha vez. Você nunca vai ser um peso. Nunca." A recuperação levou meses, mas ele foi melhorando. Devagar, mas melhorando. Voltou a andar sem andador. Voltou a comer sozinho. Voltou a sorrir mais. E num sábado de manhã, 6 meses depois do AVC, ele entrou na cozinha onde eu estava fazendo café e anunciou: "Hoje eu vou pescar." Olhei para ele, surpresa. "Vovô, você tem certeza?" Ele deu aquele sorriso torto que eu amava. "Minha filha, passei a vida inteira pescando. Não vou deixar um AVC me tirar isso." Fomos para o pier da Urca naquela tarde. 2 varas, um balde de camarão, 2 banquinhos de plástico. Sentamos lado a lado, linhas na água, sol esquentando nossa pele. Não pescamos nada, mas também não nos importamos. Ele olhou para mim no fim da tarde, o pão de açúcar brilhando laranja atrás de nós, e disse: "Obrigado por não desistir de mim." Apertei a mão dele. "Como eu poderia? Você nunca desistiu de mim." Esse momento ficou gravado na minha memória para sempre. Porque percebi ali que amor verdadeiro é cíclico. Você recebe quando precisa e devolve quando chegou sua vez. E o ciclo continua, passando de geração em geração. A vida seguiu. O vovô continuou morando comigo. Insistia em ajudar nas tarefas da casa mesmo com as limitações. Dobrava a roupa, regava as plantas, fazia café toda manhã. Dizia que não queria ser inútil. Eu sempre respondia que ele nunca poderia ser inútil, que a presença dele já era presente e suficiente. Meu trabalho continuou crescendo. Abri uma segunda sede da clínica em Niterói. Lancei um segundo livro, dessa vez focado em cuidadores, e o peso emocional de cuidar de quem nos cuidou. Dei uma palestra TEDx sobre redefinição de família que teve milhões de visualizações. As pessoas me paravam na rua para dizer que minha história tinha mudado a vida delas, que tinha dado coragem para elas cortarem laços tóxicos, ou para buscarem ajuda, ou para se tornarem o adulto presente que alguma criança precisava. Cada história dessas me enchia de propósito. Aos 27 anos, olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei viver. Passei pela pior traição que alguém pode sofrer. Fui abandonada no momento mais vulnerável da minha vida. Mas também fui salva pelo amor mais puro que existe, o amor escolhido. Não tenho contato com minha mãe. Provavelmente nunca terei. E tudo bem. Fiz as pazes com isso. Isabela me mandou um cartão de Natal ano passado. Não respondi, mas também não joguei fora. Talvez um dia eu esteja pronta. Talvez não. E isso também está bem. Porque aprendi que cura não tem linha de chegada. É processo. E cada um tem seu próprio ritmo. O que importa é que hoje, enquanto escrevo isso, tenho uma vida cheia. Tenho um trabalho que amo. Tenho pacientes que confiam em mim. Tenho amigos verdadeiros. E tenho ele, Oswaldo Fonseca, meu vovô, meu pai, meu herói. O homem que me ensinou que família não é sangue. Família é escolha. É presença. É o ato diário de ficar quando seria mais fácil ir embora. Tem uma foto emoldurada na parede do meu consultório que tiro sempre que preciso de força. É do dia da minha formatura na faculdade. Eu estou de capelo e beca, segurando o diploma, sorrindo mais largo do que o sol. E ao meu lado está ele. Uniforme de gala, medalhas brilhando, braço em volta dos meus ombros, olhando para mim com tanto orgulho que parece que vai explodir. Essa foto me lembra todos os dias de onde vim. E mais importante, me lembra de quem me trouxe até aqui. Semana passada, um novo paciente entrou no meu consultório. Menina de 15 anos chamada Amanda. Ela tinha sido negligenciada pela mãe, que passava mais tempo com o namorado novo do que com ela. Estava morando com a avó, mas a guarda ainda não era oficial.
Amanda entrou cabisbaixa, fechada, cheia de raiva. Sentou na cadeira e ficou em silêncio por 5 minutos inteiros. Então perguntei, voz suave: Amanda, você sabe quem eu sou? Ela olhou para mim, desconfiada. A psicóloga. Balancei a cabeça. Sim. Mas também sou a menina que foi abandonada pela própria mãe numa maca de hospital aos 16 anos. Os olhos dela arregalaram. Você é aquela da história? Do acidente? Acenei. Ela soltou o ar que estava segurando, e pela primeira vez desde que entrou, seus ombros relaxaram. Então você entende. Eu entendo, confirmei. E estou aqui para te dizer que não é frescura. Não é exagero. E você não está sozinha. Ela começou a chorar. E pela primeira vez em meses, ela falou. Contou tudo. A negligência. O abandono emocional. A sensação de ser invisível na própria casa. E eu ouvi cada palavra, porque conhecia cada sentimento. Quando a sessão terminou, ela me deu um abraço apertado e sussurrou. Obrigada por não desistir de pessoas como eu. Segurei o rosto dela com as 2 mãos e olhei nos olhos dela. Amanda, você vai superar isso. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai sair do outro lado mais forte. E um dia você vai usar sua história para ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo. Promete para mim? Ela assentiu, limpando as lágrimas. Eu prometo. Ela saiu. E eu sentei ali na minha cadeira, olhando para aquela foto na parede, e sorri. Porque percebi que o vovô não salvou apenas a mim. Ele salvou todas as Amandas que eu iria ajudar. Todos os Rafaéis. Todas as crianças que passariam pelo meu consultório nos próximos anos. Ele criou um efeito cascata de amor que vai continuar muito depois de nós 2 não estarmos mais aqui. E isso, percebi, é imortalidade. Não estar vivo para sempre, mas criar um impacto que vive através das pessoas que você tocou. Naquela noite, fiz o jantar favorito do vovô. Moqueca de peixe com arroz branco e pirão. Sentamos na varanda, pratos nos colos, vendo o mar de Copacabana brilhar sob a lua cheia. Vovô olhou para mim, garfo no ar, e disse: Você sabe que estou orgulhoso de você, né, minha filha? Olhei para ele, sentindo meus olhos encherem de lágrimas. Eu sei, vovô. Mas é engraçado. Você sempre diz que está orgulhoso de mim. Mas tudo que sou é por sua causa. Ele balançou a cabeça. Não, Juliana. Eu só te segurei quando você estava caindo. Você que se levantou. Você que caminhou. Você que decidiu transformar dor em propósito. Isso foi tudo você. Segurei a mão dele através da mesa. Foi nós 2. Ele sorriu aquele sorriso que conhecia desde criança. Foi nós 2. Ficamos ali até tarde, conversando sobre tudo e nada. Sobre os pacientes da semana. Sobre a pescaria que queria fazer no fim de semana. Sobre o novo livro que estava escrevendo. Sobre memórias antigas que nunca cansávamos de recontar. E percebi, sentada ali com ele, que tinha tudo que sempre quis. Não a família em que nasci, mas a família que escolhi. E que me escolheu de volta. Alguns dias depois, dei uma palestra numa faculdade de psicologia em São Paulo. No final, uma aluna levantou a mão. Doutora Juliana, ela disse, sua história é incrível. Mas não fico pensando. Você não tem raiva? Depois de tudo que passou, como você não fica amarga? A sala inteira ficou em silêncio esperando minha resposta. Respirei fundo. Tive raiva, sim, respondi honestamente. Muita. Por anos. Raiva da minha mãe. De Isabela. De Ricardo. Até raiva de mim mesma por não ter sido suficiente para elas me escolherem. Mas raiva é como carregar carvão quente na mão esperando jogar em outra pessoa. Você que se queima. Então tive que fazer uma escolha. Podia carregar aquela raiva para sempre e deixar ela me definir. Ou podia soltar. Não esquecer, mas soltar. E usar aquela dor como combustível para algo maior. Escolhi a segunda opção. E foi a melhor decisão que já tomei. A aluna tinha lágrimas nos olhos. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Depois da palestra, dezenas de estudantes me abordaram. Cada um com sua própria história de dor familiar. E cada um procurando esperança de que dava para sobreviver. Dei essa esperança.
Porque eu era a prova viva de que dava. No voo de volta para o Rio, olhei pela janela do avião para as nuvens lá embaixo e pensei em tudo que havia acontecido desde aquela noite chuvosa na Washington Luiz 11 anos atrás. Pensei na menina de 16 anos que quase morreu. Na jovem de 18 que teve que reaprender a andar. Na mulher de 21 que decidiu transformar trauma em missão. E na mulher de 27 que estava hoje, voando de volta para casa, para o homem que tinha feito tudo isso possível. Quando cheguei em casa, o vovô estava na varanda regando as plantas. Larguei a mala, fui direto até ele e o abracei forte. Ele riu, surpreso. "O que foi isso?" "Só queria te agradecer", respondi. "Por tudo. Sempre." Ele beijou minha testa. "Você não precisa agradecer por amor, minha filha. Amor verdadeiro não pede nada em troca." Mas eu discordava. Amor verdadeiro merece ser reconhecido, celebrado, agradecido todos os dias. Porque nem todo mundo tem a sorte que eu tive. Hoje, enquanto escrevo as últimas linhas dessa história, o vovô está dormindo na poltrona da sala, jornal caído no peito, óculos tortos no nariz, roncando suavemente. Ele tem 86 anos agora, cabelos completamente brancos, mais rugas, se move mais devagar. Mas o coração? O coração continua do tamanho do mundo. E eu sei que um dia, não tão distante quanto gostaria, vou ter que dizer adeus. Mas quando esse dia chegar, vou poder olhar para trás sem arrependimentos, porque aproveitei cada segundo, cada café da manhã, cada pôr do sol, cada história recontada, cada abraço, cada eu te amo. Então, se você está lendo isso agora, se está assistindo ou ouvindo minha história, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, se você está numa situação de negligência ou abuso, peça ajuda. Grite, lute. Você merece ser amado. Você merece ser escolhido. E tem gente no mundo que vai te escolher, mesmo quando sua própria família não escolheu. Segundo, família não é quem divide seu DNA. Família é quem segura sua mão quando seu sangue está esfriando numa mesa de cirurgia. É quem fica acordado 18 noites seguidas ao seu lado. É quem transforma a casa dele na sua casa sem pensar duas vezes. Terceiro, se você é aquele adulto que está pensando em intervir na vida de uma criança que não é sua, mas está sofrendo, por favor, intervenha. Seja o Osvaldo de alguém. Você não imagina o impacto que pode ter. Uma vida salva pode salvar centenas de outras. E por último, perdão é para você, não para quem te machucou. Você pode perdoar e mesmo assim nunca mais falar com essa pessoa. Perdão é soltar o peso, não reescrever a história. Não tenho todas as respostas. Ainda faço terapia. Ainda tenho dias difíceis. Ainda olho para famílias normais e sinto uma pontada do que poderia ter sido. Mas também tenho gratidão. Gratidão profunda, permanente, inabalável. Porque no meu pior dia, no momento em que deveria ter morrido sozinha e abandonada, não morri. Fui salva. Por um homem que não precisava me salvar, mas escolheu mesmo assim. E essa escolha mudou tudo. Então obrigada, vovô. Por cada sacrifício. Por cada noite mal dormida. Por cada hora na sala de espera. Por cada decisão que tomou colocando meu bem-estar acima do seu próprio. Por me ensinar que amor verdadeiro é ação, não palavras. Você é meu herói, meu pai, minha família, meu tudo. E enquanto eu respirar, vou continuar honrando você ajudando outras pessoas a encontrarem o que encontrei. Esperança de que é possível sobreviver ao abandono e construir algo lindo do outro lado. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência. Você não está sozinho. A gente forma uma comunidade aqui, de sobreviventes, de lutadores, de pessoas que escolheram não deixar a dor ter a última palavra. E se inscreva no canal para mais histórias de superação e força. Porque todo mundo merece saber que não importa quão escura a noite fique, o sol sempre volta a nascer. Às vezes, ele nasce com o rosto de um avô que se recusa a te deixar para trás. E isso, meus amigos, é tudo o que precisamos. Essa é minha história.
E ela continua sendo escrita, um dia de cada vez, com amor.